Olá, meus amigos! Diretamente de Brotas, interior aqui do estado de São Paulo, estamos num novo cenário, no Raceville. Vou falar para vocês um pouquinho do conceito do Raceville. É um clube feito para entusiastas do automobilismo. Cara, um lugar fantástico, uma topografia maravilhosa, uma pista que no seu maior traçado tem 4,5 quilômetros, sendo então a maior pista de automobilismo do Brasil. O lugar realmente é incrível. Uma proposta muito diferente, onde você pode se associar ao Raceville e frequentar o autódromo com o seu carro, com os seus amigos, mas anexo a isso, você tem um resort, que sua família pode ficar por aqui, um clube, piscina, trilhas, caminhadas. Realmente a proposta é incrível para os amantes do automobilismo. Então, junto com a apresentação dos carros, nós vamos mostrar um pouquinho para vocês do que é o Raceville. Mas vamos para o que a gente veio. Falar aqui do Rolls-Royce Spectre, o mais novo lançamento da marca britânica, que é voltada, como vocês sabem, para o alto luxo, para o alto refinamento. Tudo e sempre quando a gente fala realmente de alto requinte, alto luxo, sofisticação, tem no Rolls-Royce. E o Spectre pode retratar tudo isso. É o mais novo lançamento da marca e vamos falar diretamente do que foi o divisor de águas do Spectre. Foi o primeiro carro da marca a ter o seu grupo propulsor, a sua motorização 100% elétrica. A Rolls-Royce pulou os carros híbridos. Todo mundo vinha com carro a combustão, carros híbridos, para até então, e se então, chegar nos carros 100% elétricos. A Rolls-Royce foi diretamente do 12 cilindros que equipava o Rate, nós já vamos falar disso, da sucessão, mas ela pulou diretamente de um gigantesco motor 12 cilindros a combustão, a gasolina, para um carro 100% elétrico. E se a gente analisar, isso faz todo sentido para a marca. A marca sempre buscou o luxo, o conforto, a performance num carro com torque incrível para você ter o prazer, a sensação de dirigir, mas a real proposta da marca é isso aí, é o silêncio. É um carro sem vibração, sem ruído, sem cheiro. Vamos atentar que num carro 100% elétrico você não tem o odor do sistema de exaustão, você não tem o odor no momento que você está fazendo um abastecimento num posto de gasolina. Tudo isso a gente não tem na experiência com carro elétrico. Então o motor elétrico de fato condiz 100% com a proposta de um Rolls-Royce. Olha, isso eu vou retratar a experiência que eu tive já quando eu dirigi a primeira vez o Spectre. Realmente a sensação de dirigir um Spectre não é diferente da sensação de dirigir um Ghost, que é um motor 12 cilindros, de dirigir o Rate com o mesmo motor 12 cilindros, porque ao dirigir esses carros com os motores 12 cilindros, os Rolls-Royce com os motores 12 cilindros, os carros são extremamente silenciosos, você já não escuta o barulho do motor. Então a sensação do Spectre é um baita torque, o carro tem 585 cavalos de potência em dois motores elétricos, quase 91 kg de torque, então é uma sensação do motor presente o tempo todo com a mesma sensação de silêncio que os 12 cilindros nos Rolls-Royce a combustão já tinham. Agora falando especificamente do Spectre, de quem esse carro é o sucessor? Algumas pessoas, a própria marca diz que ele é o sucessor do Rate, a versão coupé do Ghost, mas alguns entusiastas, alguns amantes da marca diz que pelo tamanho, pelo porte do carro, ele é o sucessor espiritual do Phantom Coupé. Eu achei essa definição realmente perfeita, porque se você olhar as dimensões do Spectre, o carro tem 5 metros e 47 centímetros. A linha do capô realmente alta. A gente teve no mesmo momento, alguns meses atrás, um Rate e um Spectre lado a lado, e você pode observar que o Spectre realmente, as dimensões, o corpo do carro, a linha do teto, as dimensões são bem maiores do que a linha do Rate. Muito mais próximo as dimensões em relação ao Phantom Coupé.
A preocupação com o conforto, com o silêncio, com a sensação do motorista e dos passageiros é tanta que o carro tem quase 3 toneladas de peso e 700 quilos dos materiais que estão aqui são materiais absorventes, preocupado em absorver o silêncio, absorver os ruídos, absorver as vibrações que o carro pode ter. O carro também conta com um sistema de suspensão que chama-se Rolls-Royce Magic Carpet Ride. Ela copia, ela antecipa as oscilações do asfalto e não transferindo qualquer desconforto para os passageiros e motorista. As rodas de 23 polegadas e os pneus especialmente desenvolvidos para esse modelo para aumentar o nível de conforto. A sensação ao dirigir o Spectre parece que você está flutuando, parece que você está realmente nas nuvens. Então você tem um carro de 5,5 metros, quase 3 toneladas, ao mesmo tempo um carro 2 portas e, por falar nas portas, são as maiores portas produzidas atualmente pela marca. Essas portas têm quase 1,5 metro de comprimento, elas com abertura conhecida popularmente como abertura suicida. Então a porta abre para trás, que é melhor para a entrada e saída do motorista e dos passageiros. É um carro de 4 lugares, um 2+2, mas lembrando que os 2 lugares dos passageiros que vão atrás com muito conforto e muito espaço. A Rolls-Royce também trouxe nesse modelo alguns aprimoramentos no que a marca já tinha por características. As Starlights no teto, que são as estrelinhas que já vinha em alguns modelos já há alguns anos na marca, agora foram trazidas também aqui para a lateral de porta do carro. Então você tem tanto as Starlights no teto como nas 2 laterais do carro todo. A preocupação com qualidade é tanta que os animais que fornecem o couro para os materiais internos, esses animais são criados em altíssima altitude para ter menor incidência de insetos, para esses insetos não picarem os animais e o couro não estar marcado. E a exclusividade é tanta nesses modelos, nessas versões, nas configurações, que a gama de cores externas, a gama de cores internas, a disposição das cores internas, aonde você entra com a cor primária, com a cor secundária. Nesse carro a gente tem o preto e o mandarim, que é esse tom de laranja, é infinitas. É praticamente impossível você ver um Rolls-Royce idêntico a um outro Rolls-Royce. Agora eu queria falar de um outro tema, que é a estatueta dianteira, o Spirit of Ecstasy. Essa estatueta nem sempre esteve presente na marca, mas logo nos primórdios, nos primeiros anos da marca, um cliente especial pediu para que um artista desenvolvesse essa estatueta que hoje é conhecida como Spirit of Ecstasy. E segundo reza a lenda, ou para deixar a história mais bonita, essa estatueta foi feita em homenagem à sua amante, cara. Amante desse apaixonado pela marca. E esse artista se inspirou numa deusa grega chamada Vitória de Samotrácia, que é uma escultura que foi restaurada e hoje está presente no Louvre, em Paris. Outra coisa muito bacana em relação à estatueta é que ela é feita, você pode configurar o carro que ela fica recolhida. Ao começar os primeiros movimentos ela eleva, ela pode ficar 100% elevada, 100% recolhida, mas ela tem um sistema antifurto. Se alguém tentar pegar a estatueta para levar para casa, ela vai recolher. Olha aí, funcionou. Outra coisa muito bacana que deixa o Spectre realmente com um visual incrível, principalmente à noite quando ele está rodando, é que essa grade dianteira tem todo um sistema de iluminação indireta. E com seus 5,5 metros de comprimento, quase 3 toneladas, o Spectre tem uma autonomia entre 420 e 530 km, dependendo, obviamente, do que você for pisar, do nível de desempenho que você escolher. Outro ponto que está presente em todos os Rolls-Royce, você tem, nesse caso dos dois lados, uma sombrinha, um guarda-chuva, como vocês quiserem chamar, escondido na carroceria, isso para
o fog londrino ou para o nublado aqui de Brotas, que você pode, obviamente, se proteger. E com seus quase 1,5 metro, obviamente, as portas têm o fechamento totalmente elétrico. Você rela na maçaneta pela parte de fora, ela já fecha. E no caso do motorista, ao você pisar no freio do carro e ele entender que você já está posicionado no banco, a porta também fecha automaticamente. E vamos ao que interessa, que é andar, passear, navegar, flutuar com o Spectre aqui pelo Raceville. E já aqui dentro do nosso Rolls-Royce Spectre, vamos começar posicionados. Cara, falando um pouquinho, o interior realmente é um nível de sofisticação, de design, de mistura de materiais. Nesse caso aqui das cores, o mandarim, que é uma cor que está super em alta, junto com o preto. Mas realmente assim, o encaixe dos botões, então você tem metal misturado com couro, misturado com madeira, o painel todo em couro perfurado, com realmente um nível, o cheiro do carro. É uma experiência sensorial a gente está dentro de um Rolls-Royce, dentro do Spectre. Então acabei de acionar os dois motores, carro 100% elétrico, então obviamente nada de barulho. Estamos com quase 100% de carga das baterias carregadas e o carro está mostrando ali um range de 475 km. Então é um range que dá uma versatilidade para o Spectre realmente incrível. Estou super curioso, apesar que estamos num autódromo, para ver o Carpet, Rolls-Royce Carpet Magic, o sistema de suspensão dele que realmente copia o asfalto, antecipa os obstáculos, antecipa qualquer ondulação e não transmite isso para o motorista e para o passageiro. E a ideia do motor elétrico faz todo sentido para um Rolls-Royce. Você tem um torque absurdo praticamente em toda a curva de aceleração, um torque de 91 kg nesse caso, 585 cavalos, 0 a 100 de 4 e pouquinho segundos. Realmente você sente muito torque, ó. Tô fazendo uma simulação de aceleração, então você sente muito, mas o carro você vai sentindo só um sopro assim do vento passando levemente pela carroceria, aqui pelos vidros. Silêncio, é um silêncio o tempo inteiro, um silêncio absurdo, nem o pneu rodando você escuta. E a propósito, como eu já falei, os pneus foram feitos para o Spectre, que é um pneu que tem um nível de ruído menor. Então o design do pneu foi preparado pela Pirelli, se eu não me engano, olhei ali há pouco, para o Spectre, para preocupação com o ruído. 700 kg de material absorventes de ruído dentro do carro. Então das 3 toneladas, 700 kg dos materiais tem preocupação com ruído. É muito bacana porque você comparando com os outros Rolls que a gente já teve a oportunidade de dirigir, testar, Ghost, Cullinan, que são carros 12 cilindros a combustão, a sensação é muito parecida. Se eu não soubesse, não tivesse estudado o carro, não tivesse conhecimento que esse carro é elétrico e você estivesse dirigindo um Ghost, uma Cullinan, a sensação é exatamente a mesma, porque num Ghost, num Phantom, numa Cullinan, que são os V12, você acelera o carro, você não ouve o barulho é imperceptível, você não ouve o barulho, não tem a preocupação com o barulho, e é um torque muito forte, porque a gente está falando de um 12 cilindros ali, turbo, 6,75 litros, que são os 12 cilindros, e você não escuta nada. Então faz todo sentido para a marca esse carro ser um motor 100% elétrico, e a marca já anunciar que até 2030 todos os carros da linha vão ser 100% elétricos, porque o range, que é a autonomia, vai aumentando com o tempo, porque as baterias vão ficando cada vez melhores. Então você vai ter carro aí, que é o caso desse aqui, já entre 450, 500 de range, que vai chegar com certeza isso aí a 600, 700.
o carregamento extremamente rápido, em 30 minutos você carrega quase 100% da bateria do carro, volta para toda essa autonomia e a condução fica prazerosíssima, um torque muito mais linear. Olha aí, ó, tô acelerando ele aqui, ó, para um carro de 3.000 quilos, um torque muito mais linear, sem ruído. Você não tem o incômodo de cheiro de sistema de exaustão, que vai ter cheiro, não tem como. Segundo a Rose, você não vai ter o desprazer, o dissabor de parar num posto de gasolina, ir lá, ter que pegar a bomba, abastecer teu carro, sentir o cheiro de gasolina, ficar cheirando gasolina. Então você chega na tua casa, no teu escritório, no estabelecimento comercial, no shopping que você vai estar, põe o carro ali nas suas paradas e acabou a tua preocupação. Manutenção extremamente mais simples, porque não temos troca de óleo, não temos nada. E a característica, o comportamento do carro, eu falo para vocês com toda certeza que ficou ainda melhor. Não tem dúvida que o carro ganhou. O carro ganhou. Pro estilo do carro, o carro ganhou. Uma vez, vamos dividir as razões aqui. A gente falar em uma Ferrari, em um Porsche, Lamborghini, porra, não quero carro elétrico, não vou ter o barulho do motor, não vou ter a troca de marcha. Pela sensação de esportividade, tem uma certa razão, não vamos ser hipócrita, total razão. Então a sensação vai ser diferente num esportivo. Você, o purista ou a pessoa que está identificada com motor a combustão, vai sentir falta, apesar do carro elétrico ter um desempenho que vai ser superior à combustão, porque os carros elétricos esportivos estão chegando aí a 2.000 cavalos, e muito torque e tudo mais, mas as sensações são diferentes, às vezes não tão prazerosas como no carro a gasolina. Mas no caso de um Rolls Royce, isso não faz sentido, cara. Você tem exatamente o mesmo prazer, mais prazer, o carro entrega a proposta com maestria, que é silêncio, zero de vibração. Você não tem um motor a combustão transferindo nada de vibração para a carroceria inteira do carro, zero de vibração, sem cheiro, sem experiências negativas, e o comportamento do carro, falo sem demagogia, é melhor do que o comportamento do carro a gasolina, não tem como negar. Cara, o carro é sensacional, cara, as linhas, o vidro, a área envidraçada, não são vidros gigantes, mas você tem uma visibilidade perfeita, tanto do retrovisor, a parte de trás, ainda que o vidro é bastante inclinado, bastante acentuado, o carro cai bastante atrás, mas o carro é gigante, cara, o carro tem 5,5 metros, mas você não sente esse tamanho ao dirigir. De verdade, você não sente que você não está num carro gigante. O carro te dá uma sensação muito legal, o acabamento é muito legal, não dá vontade de sair de dentro do carro. Todo o layout interno, olhando o carro por fora, você está num Rolls, um carro que é chique em todos os sentidos, é o que há de chique no mundo. Tudo isso, mas num carro 2 portas, num carro esportivo, elegante, que não é tiozão. Você pode ser tiozão, que você vai chegar bonito, você pode ter 20 anos de idade, que você vai chegar muito bonito aonde você chegar. Então, assim, ficamos ouvindo uma música agora de alta fidelidade, é o Bespoke da Rolls, sistema de altíssima fidelidade. Cara, carro sensacional, super aprovado, paito na estrada, no Raceville de Spectre, cara. Isso aqui num autódromo covardia. O carro que já é perfeito, num asfalto perfeito. Então, tá aí, mais um para vocês, paito na estrada, no Raceville com Spectre. As imagens externas do carro aí vão expor toda essa sensação, tudo que eu quero dizer do carro para vocês, que é um carro grande, mas a linha do carro, o estilo da linha, o caimento, o teto é bastante alto, a grade, a frente é bastante alta, mas o estilo, as linhas do carro não demonstram toda essa dimensão. O carro é esportivo, é chique, é elegante,
ao mesmo tempo 4 passageiros podem fazer uma viagem de 500, 1000 quilômetros, não dá vontade de sair do carro, cara. Tô aqui já na minha terceira volta e, cara, comportamento em curva para um carro, obviamente, de 3.000 quilos, muito legal. Muito legal a curva de alta aqui, a gente está fazendo o carro, o comportamento da carroceria super equilibrado, freio, comportamento do carro realmente, o carro responde muito rápido, o torque é incrível, 91 kg de torque, assim, o torque do carro, você sente aí a resposta na aceleração, olha aí. É muito legal. E o carro realmente flutua, navega. Parece que você está nas nuvens. Você não escuta o barulho do pneu do carro rodando. Realmente a sensação é muito legal, cara. É muito legal. E o cenário está nos ajudando, porque o lugar bonito, viu, gente? Precisam conhecer Raceville aqui em Brotas, cara. Ó, não tô fazendo jabá não, cara. Os caras nos recebendo com muito carinho, assim, super solícitos, assim, tudo a gente pode aqui, dá até vergonha. Eles são super solícitos, super simpáticos, mas não tô fazendo jabá não, cara, porque o lugar realmente é muito bacana, cara. O perfil do terreno, topografia, subida, descida. Essa curva que eu vou fazer aqui agora tem 17 graus de inclinação, imitando aí as curvas dos circuitos ovais americanos. Então você tem diversas experiências aqui no traçado, cara. É bem legal, vale a pena conhecer. E hoje vamos conhecer de 12 cilindros, de Spectre, de Urus SE, de puro sangue. Então o dia vai ser maneiro pra caramba, cara. Então, finalizando novamente, que eu já dei uma finalizada, mas não aguentei, dei mais uma voltinha. Finalizando novamente, Rolls-Royce Spectre, o sucessor do Rate comercial e o sucessor espiritual do Phantom Coupé, devidamente aprovado para ir na estrada.